E aí, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Estamos de volta com a nossa série Nossa Vez, onde que a gente fala sobre assuntos muito importantes para serem abordados no relacionamento de vocês com seu namorado, namorada, seu marido, sua esposa. E se você ainda não assistiu o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa série, vai lá na nossa playlist Nossa Vez e dá uma olhada. Mas essa semana a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. É o quê? Culto familiar. A gente chama de culto familiar porque nós já somos uma família, mas essa prática já era instaurada desde a época do nosso namoro e a gente simplesmente chamava de devocional, um devocional que nós fazemos juntos. A gente entendeu que tem coisas que a gente quer implementar no casamento que são saudáveis, que devem começar antes, pra gente treinar, pra gente ver o que funciona, o que não funciona. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você já gostou do tema, dá uma curtida, comenta o que vocês fazem na casa de vocês, se vocês gostaram da ideia. A gente vai falar um pouquinho de como a gente faz, mas a gente também gostaria de saber como que vocês fazem na casa de vocês. E agora o Manolo vai falar um pouquinho da importância que é o culto familiar para a família de vocês ou para a futura família de vocês. E a gente começou a fazer isso desde a época do namoro porque a gente entendeu que o nosso relacionamento não funciona só eu e a Érica. O nosso relacionamento precisa de Deus estar no meio. Não existe, tipo assim, um relacionamento eu e a Érica, e depois existe o meu relacionamento com Deus, e depois o relacionamento da Érica com Deus. Não. Existe um lugar que nós três temos que estar envolvidos, e esse é o momento do devocional em conjunto, ou o culto familiar de vocês. Sim, é importante vocês manterem diariamente seu devocional só você e Deus, onde se abre totalmente seu coração, onde você também confessa pecados. É importante vocês continuarem indo semanalmente no culto dessa comunidade local, mas é importante que vocês tragam para sua rotina também, se vocês conseguirem semanalmente ou talvez de 15 em 15 dias, o culto familiar. Porque o culto familiar é aquele lugar que você vai estar eu e a Érica, e a gente com o coração aberto em frente a Deus. E aí que ele vai ministrar ao nosso coração em comunhão um com o outro, é onde que a gente vai poder orar um pelo outro, onde que a gente vai confessar pecados, confessar dificuldades, pedir oração, onde que se você, marido ou futuro marido, você vai começar a treinar para discipular sua futura esposa, e marido, você vai começar a discipular sua esposa no caminho que ela deve andar, que a sua casa deve andar. Você vai discipular os seus filhos também, porque esse culto familiar, ele não para só entre você e sua esposa. Ele vai continuar quando você tiver filhos. Ela imagina, tipo assim, um momento que você, como pai, você vai sentar naquela mesa e você vai abrir a Bíblia, você vai falar sobre Deus para os seus filhos, sua esposa, e ela vai compartilhar. Então, o que hoje que a gente tem que entender é que é um momento de você ser íntimo, não só com sua esposa na questão da sua alma, do seu espírito, mas para trazer Deus intencionalmente pelo relacionamento e pela casa de vocês. Com certeza. E pegando um ganchinho do que o Manolo falou, ele trouxe esse papel do sacerdote da Sim. casa, que o sacerdote que vai liderar, o sacerdote que vai discipular a esposa e os filhos. E é importante vocês decidirem, a gente já pode começar dando as dicas para vocês de como que a gente faz, é que vocês decidirem quem que vai levar o devocional de vocês, o culto familiar de vocês. Atualmente, o Manolo que tem levado, a gente tem feito, a gente tem lido um livro juntos, depois a gente vai falar mais sobre isso. E quando ele não consegue levar, eu tento puxar pra mim, pra eu ser como proativa. né? Isso, como meu papel de auxiliadora, eu levar e a gente não deixar passar. Às vezes vai acontecer, mas o legal é que, tipo assim, vocês dois se ajudem, ou então vocês podem intercalar. Uma semana um faz, outra semana o outro faz, que aí vai dividindo bem, os dois conseguem falar. A gente já teve também, a gente já fez também dessa maneira, a gente achava muito legal, então depende do que funcionar pra vocês. Outra dica, né, que a gente pode dar agora sobre a estrutura de como vocês vão começar. Sim, ali. Porque existem muitas formas de você fazer. Igual a gente depois vai falar, vai ter formas diferentes, você pode fazer isso, isso ou aquilo. Mas agora a gente vai falar exatamente como que a gente tende a fazer nosso culto familiar. Porque é bom você ter mais ou menos uma liturgia, uma estrutura de como fazer as coisas, mesmo que no dia vocês mudem. E a primeira coisa que a gente geralmente faz, a gente coloca um louvor, porque eu não sou dotado de talento musical, a minha esposa também não muito. Eu sou sim, eu que não gosto, mas eu canto belíssimo. Deus gosta.
E a gente coloca uma playlist, uma musiquinha no Spotify, e é um momento a gente louvar e cultuar a Deus juntos. A gente canta a Ele, a gente ministra a Ele, porque isso é uma parte inicial, né? E posteriormente, aí depois quando a gente faz esse louvor, a gente ora. A gente entrega esse momento para Deus, a gente a gente convida Ele intencionalmente para aquele momento, a gente pede que Ele abra o nosso coração para que a gente possa assimilar o que o outro vai falar, nos dar um coração sensível. Então esses são os 2 passos iniciais antes de vocês entrarem numa palavra específica. Aí agora a gente vai abrir um pouco o leque do que vocês podem fazer para aquele momento ali, o principal. Sim. Vocês podem trazer o que vocês têm aprendido no devocional de vocês. Vocês não precisam fazer a leitura bíblica de vocês juntos, cada um pode ter um ritmo, mas às vezes você está lendo Mateus ali, tem algo em Mateus que te tocou muito e é algo que você pode levar para o culto familiar para você conversar ali com o seu parceiro e você está edificando ele através daquilo que Deus revelou para você nas Escrituras. Ou você pode ter alguma ferramenta que vocês dois leem juntos e isso faz com que gere um debate. Pode ser tanto o material, vou pegar aqui, sem publicidade, tá? Mas quando quiserem começar, estamos prontos. Que vocês podem debater juntos. Pode ter com a temática de casal ou pode simplesmente ser algo teológico mesmo para vocês discutirem. Não precisa ser um devocional de casal, mas a gente vai mostrar um exemplo dos dois. A gente tem o livro aqui da Fernanda Witzwitzig. Que é o livro Casal Imperfeito. A gente tem feito o nosso devocional com ele, que tá já 80 anos. Mas ele é muito bom, ele traz coisas assim essenciais e é muito divertido, porque no final de cada capítulo tem a parte prática de responder perguntas, para fazer dinâmicas entre vocês. Eu acho que isso é bom, né? Muitas vezes de usar um material assim, que tem essas perguntas que ele estimula vocês a conversarem. E dá um direcionamento também. Sim. Então, é bem legal esse livro, a gente tá gostando bastante, tem umas dinâmicas bem legais. Tem esse devocional para casais que eu recebi de presente, recebidinhos. E ele é um devocional, acho que para cada dia do ano. Sim. Óbvio que você não precisa se apegar nisso. Se você comprar isso aqui em março, você só segue o baile. Mas é legal porque ele traz um versículo, ele traz uma mensagem, ele também traz a parte prática, que é tipo assim, pense nisso. E é para vocês dois fazerem juntos, conversarem juntos. Esse daqui é do Jamie Judith Camp. Muito legal também. Deve ter várias coisas dessas, até aquele pão diário também, que você tiver em casa, legal. Este daqui é o meu queridinho, você quer falar sobre ele? Eu quero. A Erika tem feito muito mais esse livro aqui do que eu nos últimos tempos, mas ele é o Vale da Visão, que é uma coletânea de orações dos puritanos. Esse livro aqui, a Erika fica brincando que é quase como se fosse um segundo Salmos. Por causa que esse livro aqui ele vai tratar de diversos assuntos, só que em forma de oração. Por exemplo, tem orações sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, sobre redenção e reconciliação, sobre dons da graça, sobre se aproximar de Deus. Então, o que a gente de vez em quando tem feito, a Erika mais estimulando isso, a gente senta, a gente pega uma oração, a gente lê a oração, mas não só lê, mas a gente orar essa oração, entendeu? Porque da mesma forma quando a gente pode orar os salmos, Deus também está nisso, né? A gente vai pegar essa oração e direcionar ela a Deus. E depois a gente lê, a gente ora em cima dela. Então, até tipo assim, viu? É uma coisa mais espontânea, né? Ninguém está trazendo uma palavra, mas é algo que a gente está sentado aqui, abrindo nosso coração a Deus e conversando com Ele sobre esses assuntos. Sim, são orações assim muito fortes que a gente já fez de algumas formas, assim, eu já orei e aí depois a gente orou juntos, eu ia fazendo pausas, a gente orava juntos. Já teve uma vez que a gente conversou um pouquinho sobre o que o outro, tipo assim, a reflexão que o outro teve sobre a oração. Foi muito engraçado porque teve uma parte da oração que o Manolo entendeu uma coisa totalmente diferente e eu trouxe uma perspectiva totalmente diferente também da dele e complementou, assim, sabe? Tipo assim, talvez na hora em que a gente estivesse lendo juntos, aquilo não brilhou os olhos dele. Mas quando eu trouxe a minha perspectiva,
Aí fez total diferença, Ela assim. abriu um ponto que eu escutei e falei assim, beleza, mas tá meio estranho. Mas aí quando a Erika trouxe, ela explicou um ponto específico da oração, eu falei, caraca, então era isso que ele tava falando. E tipo assim, entrou numa profundidade tão grande. E essa é a beleza do culto familiar. Essa é a beleza desse devocional junto, porque é um momento que não tem uma fórmula, mas é importante ter e fazer algo. Porque é esse momento que a gente está aqui, e aquele dia eu lembro muito bem que meu coração foi aproximado a Deus de uma forma diferente naquele momento. Então, por isso que é muito importante vocês começarem esse hábito desde o namoro de vocês, e se vocês já estão casados, estipular e estabelecer isso tipo para ontem. Exatamente. Esse livro do Vale da Visão não é um livro que o tema dele é sobre casamento, mas ele traz exatamente aquilo que é o objetivo do devocional do culto familiar, que é fazer a gente ser mais parecido com Cristo. E a gente fazer isso como uma família tem uma importância assim surreal, porque Deus ama famílias. Tem um livro do Timothy Keller que é O Significado do Casamento. A gente indica ele para todos os casais, seja namorado, noivo, já casados também. Ele tem uma frase que eu não vou conseguir falar assim, igual ele falou, mas basicamente ele traz a mensagem de que ele quer chegar no grande dia com a esposa dele, tipo assim, ela tá limpa, sabe? Olha tipo como assim, linda você está. Sim. Limpa de, tipo assim, de pecado, tipo assim, nossa, passou pelas tentações, passou pelo lutei o bom combate, tipo assim, está aqui ela, santa, santificada. E esse é o objetivo do casamento. A gente, tipo assim, ajudar o outro, santificar um ao outro, para que quando chegar o grande dia, não somente eu esteja salva, mas nós dois estejamos ali, tipo assim, uau, Você é olha, pra ó, isso. Deus, ó, que eu trouxe junto comigo, aí vice-versa, entendeu? Esse Exatamente. processo. Então, essas ferramentas são ferramentas que vão fazer com que você se aproxime mais de Cristo, mas a gente não tá querendo falar que para você começar o culto familiar, você precisa comprar um livro. A Bíblia já é, tipo assim, mais que o suficiente. Mais do que o suficiente, mas é muito legal também diversificar um pouco com esses livros. Então, vocês decidem se vocês querem trabalhar algo que às vezes vocês leram no devocional de vocês, ou se vocês querem trabalhar com uma leitura juntos e vocês leem um livro, um capítulo por semana e conversem, também funciona. Uhum. E a gente finaliza o nosso culto familiar com uma oração, mas não é uma oração qualquer, assim, genérica, é uma oração intencional. Sim. Primeiro que depois que a gente conversa, que a gente traz a mensagem, seja do livro ou do devocional, é importante que nós dois conversemos sobre o que foi falado, que o outro, que não é o que está levando, diga o que aquilo trouxe, o que veio à mente dele, que vocês conversem sobre o assunto. Sim. E até que vocês conversem o que vocês podem melhorar, tanto de forma pessoal como o que vocês podem melhorar como família, assim. Sim. E na oração é um momento em que vocês vão estar ali, talvez em um espírito de arrependimento, de confissão, e vocês vão estar realmente ali aos pés de Jesus entregando o coração de vocês, o que aquela mensagem mudou, o que vocês querem mudar, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que vocês consigam passar por talvez a tentação, a provação que vocês estejam passando. E é como ferro afia o ferro, nem sempre é fácil. A gente já deixou de fazer cultos familiares porque a gente estava brigado, porque a gente não estava bem. Sim. Mas uma coisa que é importante dizer para vocês é que esse compromisso, essa prática, não seja uma coisa que acontece esporadicamente, mas é importante que vocês tragam aquilo como um compromisso para a vida de vocês, sabe? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É basicamente isso, a gente buscar primeiramente a Deus até como família, porque Sim. talvez você faça isso individualmente, mas o momento que você tem com família é sempre algo de lazer, é sempre algo voltado para séries e tudo, mas quando você vem para Deus buscando em família, Ele em primeiro lugar, vocês também vão receber essa resposta assim como uma família. E a gente também já deixou de ir em compromissos por conta do culto familiar. Nosso culto acontecia todas as quintas, então me desculpem a todo mundo que fez aniversário nas quintas, que marcou algo nas quintas, a gente não conseguiu ir. Sim, porque não é só um eventozinho que a gente tem, se der.
É um compromisso. E não só um compromisso um com o outro, mas é um compromisso com Deus. Coisas inusitadas acontecem, Deus entende? Sim. Mas acima de tudo é um compromisso. E que nesse momento, nesses próximos dias, justamente você possa sentir o Espírito Santo te convidando para esse lugar, lugar secreto em família, vamos dizer assim. Que ele realmente, você não se sinta, ai meu Deus, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Não, é um lugar convidativo, é um lugar prazeroso, é um lugar que você se sente aconchegado, porque você está no colo também do seu pai, você está sendo abraçado, ele está abraçando a sua família, ele está trazendo vocês para perto, e não tem nada que pode se comparar com os frutos que vocês vão dar a partir disso. O seu casamento vai virar outro conforme o tempo vai passar. Não é por causa da disciplina, mas é por quem você está indo se encontrar o tempo todo, né? Então é justamente sobre você permanecer no lugar secreto, você permanecer na presença dele e você permanecer voltando semanalmente, indo todo dia e você se esticando dessa forma, né? Exatamente. E só mais uma coisa, é que vocês não precisam estabelecer um horário tão milimétrico assim, sabe? Permita que o Espírito Santo guie vocês, às vezes vai durar meia hora, às vezes vai durar 1 hora, mas assim, se permita, estabeleça, se você precisar estabelecer um horário para começar e para terminar, estabeleça um com um limite maior do que você estabeleceria, sabe? Para que vocês permitam que tenha uma liberdade ali, que igual o Manolo falou, não vire um compromisso assim, começa agora, termina agora, sabe? Mas que vocês estejam em um momento assim, totalmente de liberdade ali, para o Espírito Santo fazer o que ele quiser. Já teve vezes que a gente colocou um louvor e aí colocou mais outro e mais outro, porque as coisas estavam fluindo ali. E assim, se permita, sabe? Viver esse momento em família. É uma coisa linda. Pode ser que no dia você fique com preguiça, mas assim que vocês começam, as coisas vão fluindo, você vai se sentindo abraçado pelo Espírito Santo. E basicamente é isso que a gente faz. A gente gostaria realmente de saber o que vocês também fazem. A gente espera que essa prática que a gente faz ajude vocês e que saiba que nem tudo que a gente falou aqui talvez funcione para vocês podem adaptar como vocês acharem melhor, mas a gente espera que tenha ajudado, que vocês gostem. É uma coisa que é muito importante, a gente precisa propagar isso. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe seu relacionamento e o seu casamento, sua família, seus filhos, todo mundo. Então, a gente se vê na próxima com mais assuntos interessantes e até a próxima. Tchau, tchau!